Boa tarde, então, pessoal. Vamos dar início à aula de quinta-feira, aula de tutoria. Estamos na semana 9. E aí, essa semana, nós estamos trabalhando com a lei de Faraday. Hoje eu vou complementar uma aula 16 nas minhas notas de aula, que é falar sobre o gerador de corrente alternada. E depois eu vou, digamos, complementar ou deixar a lei de Faraday da forma que ela se apresenta nas equações de Maxwell. Então, já adiantando, isso significa que eu vou associar a variação do fluxo magnético com um campo elétrico induzido. Até agora, nós relacionamos variação do fluxo magnético com uma FEM induzida, mas a FEM implica na existência de um campo elétrico, tá? Então, é isso que eu vou fazer como complemento. E exercícios, né, relacionados a isso. São, na verdade, um exercício. Então, eu já vou aqui apresentar o plano de aula de hoje. Então, primeiro, eu vou começar fazendo este problema, que é o problema 1, que está na aula 16, que é o chamado gerador de corrente alternada. Então, tem uma região aqui com campo magnético uniforme, para facilitar aqui a vida, e aqui eu tenho uma bobina que é formada por N espiras. Então, basicamente, eu tenho um material e eu vou enrolando com um fio, né? Cada vez que eu enrolo, eu tenho uma espira. E aqui eu vou ter um total de N espiras. Elas vão formar, cada uma delas tem uma área A, onde vai passar o campo magnético, e a resistência total do circuito aqui eu vou chamar de R, tá? Na verdade, aqui o que eu vou precisar o problema pede para calcular a FEM induzida e a corrente induzida. Tá? Então, essa é a primeira parte. A questão 2, que o exemplo 1 já fala sobre o campo elétrico induzido, só que eu vou fazer uma introdução teórica e depois eu projeto novamente essa questão 2. Então, vamos lá, então. Deixa eu posicionar aqui a câmera. Então, vamos lá. Lei de Faraday. Só recapitulando aqui. O que diz a lei de Faraday? Diz que eu vou ter uma força eletromotriz induzida. Tem um sinal de negativo aqui, de dt. Isso, qualitativamente, eu consigo explicar pela lei de Lenz, sobre o fato da natureza induzir uma força eletromotriz, que, por sua vez, se eu tiver um circuito, uma espira, isso vai me gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai produzir um campo magnético, e esse campo magnético está orientado no sentido de tentar minimizar ou tentar cancelar a variação do fluxo magnético por um campo magnético externo aqui do sistema. Então, a FEM é proporcional à variação do fluxo magnético. O fluxo magnético é integral de B escalar dA. Então, é uma variação temporal. Bom, no caso desse gerador de corrente alternada, eu tenho aqui posso ter aqui um objeto, né? Claro, esse não tem furo, mas deveria ser um frame aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar correntes assim, fios, né? Então, cada vez que eu enrolo eu tenho uma espira. Vou enrolar de novo aqui, 2 espiras, 3, etc., até que eu tenha N espiras, tá?
E aí, vou colocar desse jeito aqui. Aí vocês imaginem um campo magnético que esteja entrando ou saindo nesse plano, né? Perpendicular ao plano da espira, que é representado no meu livro, tá? E aí, o que eu tenho? Eu tenho um mecanismo mecânico mesmo de fazer com que essa espire gira, por exemplo, em torno desse eixo central aqui, que passa pelo onde estão minhas mãos, onde eu estou segurando, tá? Então, vai fazer esse movimento aqui. Ao fazer esse movimento aqui, mesmo, imagina aqui, para a situação mais fácil, eu vou pegar a rotação, a velocidade angular constante, tá? Então, o livro, no caso aqui, a bobina, está girando com velocidade angular constante, e à medida que vai se gerando a orientação dessa área, né, onde o campo magnético vai furar, então é onde tem fluxo magnético, essa área vai mudar, vai diminuir, ou vai aumentar. E essa mudança, em relação ao tempo, vai gerar uma força eletromotriz induzida. Se eu conheço a resistência da bobina, eu consigo calcular a corrente elétrica. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Uma situação relativamente fácil de visualizar e entender o porquê disso. Tá? Bom, aqui, esse problema, eu vou imaginar aqui uma espira, o campo magnético horizontal, e a espira, eu vou pegar aqui meio já uma certa orientação já girando. Tentar aqui conseguir colocar mais ou menos em 3 dimensões. Tá? Esse seria o plano vertical. O campo magnético é horizontal e a espira vai girar em torno desse eixo aqui. Tá? E o campo magnético horizontal está dado aqui. Então, ele vai fazer essa orientação. Esse ângulo eu vou chamar de alfa, teta. Aí, se vocês olharem esse ângulo teta, o vetor área que eu vou tomar é perpendicular à superfície do plano da espira. Então, o meu dA no fluxo, para cálculo do fluxo, faz um ângulo teta com o campo magnético. Se teta é igual a zero, eu tenho uma situação que minha espira está na vertical. Então, é isso. Aí, eu vou girar um pouquinho para cá. Quando eu giro, o ângulo faz vetor área, faz um ângulo teta com o campo magnético. Então, essa é a geometria aí do problema, né, para um dado instante. Uma foto. Tá? Então, vamos lá. B eu peguei como sendo uniforme. Tá? Então, o que vai variar aqui? Eu tenho aqui B escalar dA vai variar porque a área vai mudar de orientação em relação a B. Tá? Vai dar o quê? Vou colocar aqui. Produto escalar disso vai dar B, olhando aqui, né? É B, módulo do campo B, módulo do dA, que vai ser dA. Vou colocar dA aqui. Vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, vai ficar um cosseno de teta. Tá? E teta é esse ângulo. Num caso mais simples, é quando a velocidade angular de rotação é uniforme. Então, a velocidade angular é ômega, e eu vou pegar ômega constante. Mas quem que é ômega? É derivada do teta em relação ao tempo. Como é constante, então, isso implica que teta, que esse ângulo, é um teta zero, que é um ângulo inicial, quando t igual a zero, é a inclinação em t igual a zero, mais ômega t. Tá? Bom, então é isso. Portanto, daqui eu vou ter que E é menos integral de B escalar dA
B é constante. A integral de dA, que é constante também a área. O que muda aqui em relação ao tempo, o ddt, é o cosseno de θ. Tá? Que eu vou colocar θ0 mais ωt. Tá? Integral de dA é essa área toda aqui da espira que o problema falou que é A. É a área desse retângulo. Tá? Então, não vou dar as dimensões, mas ele falou simplesmente que é a área A. Bom, ddt de cosseno de θ, sabendo que eu estou derivando em relação ao t, então eu faço uma regra da cadeia, né? Primeiro, eu derivo cosseno, o cosseno. Derivando o cosseno, eu vou ter seno de θ0 mais ômega. Agora eu tenho que multiplicar esse cara aqui, usando a regra da cadeia, né? Porque eu estou derivando em relação a t, então eu tenho que fazer derivada do argumento do cosseno em relação ao tempo. θ0 é constante, então vai ficar ômega, e ômega é constante. Então vai ser ômega. Tá? Então, a força eletromotriz induzida vai ser menos BA ômega seno de θ0 mais ωt. Isso implica que a corrente vai ser... Corrente a gente sempre pega como sendo um cara positivo, né? Então vai ser... Mas nesse caso aqui, eu posso manter essa corrente, porque, já explico já, vai ser E sobre R, então é menos BAW, W não, ômega, né? Seno de θ0 mais ωt, dividido aqui por R, tá? Então, esse é o resultado final da corrente. Agora, eu falei que geralmente a gente pega a corrente como sendo positiva, mas nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte, tanto a FEM, que é proporcional a seno de ômega, que é θ0 mais, desculpa, seno de θ, que é θ0 mais ωt, como a corrente, são oscilatórios. Cosseno é um número que é uma função que vai de menos 1 a 1, então aqui não dá para dizer que a FEM induzida na espira está num determinado sentido. Por quê? Porque depois de um meio período, ele muda de sentido. Então, a corrente que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para um lado, ou seja, que oscila. Tá? Se eu chamo isso aqui de... voltar um pouquinho, posso chamar esse cara aqui BAW, W não, ômega, tá? Já que o seno é um cara que vai de mais 1 a menos 1, tá? O fator que multiplica aqui o seno, eu vou chamar de FEM max. Assim como o fator que multiplica a corrente, o seno aqui na corrente, eu chamo de I max, tá? Que é a amplitude, né? Então, a FEM vai de menos Emax até mais Emax. E a gente chama esse termo aqui de amplitude. Então, se eu fizer um gráfico, aqui tanto faz da corrente como da FEM, porque estão em fase. Se um é seno, outro também é seno, com o mesmo argumento. Então, eu vou ter o seguinte. Aqui, tempo, a FEM. Vamos supor aqui que eu pegue θ0 igual a 0. Ou seja, quando eu vou disparar o meu cronômetro, a espira está na posição vertical. Tá? Se a espira estiver na posição vertical, então θ0 igual a 0, tenho seno de ωt. T igual a 0, seno de 0 é 0. Então, eu vou começar com a FEM do 0. E aí ele vem, faz isso aqui, e é periódico o movimento. O que é o período desse movimento? Período é isso aqui.
Por quê? Porque a partir daqui, desse tempo que é o período, o gráfico se repete. Ou seja, o movimento é periódico, então o que é o período? O tempo mínimo para que o movimento se repita, tá? Então eu vou ter aqui a corrente a mesma coisa, mas no caso da FEM, o máximo é o Emax, que é a amplitude, e o mínimo aqui é menos o Emax. Então oscila, tá? Entre Emax e menos Emax, tá? Isso é, então, Emax é amplitude. Bom, só a título, eu falo um pouquinho mais nas minhas notas de aula, né? Mas eu achei importante eu falar aqui, é que isso que tem aqui, pelo menos a física, né? Tirando os detalhes técnicos, é o que acontece numa usina hidrelétrica ou termoelétrica, tá? O nuclear, no seguinte sentido, estou numa região com campo magnético intenso, eu tenho uma espira, uma bobina, e essa bobina vai girar de tal maneira que aconteça a a variação do fluxo magnético. E a variação do fluxo magnético que vai produzir a corrente elétrica, o campo elétrico, e nesse caso aqui, energia elétrica, em termos assim práticos do nosso dia a dia, tá? E o que muda é como eu vou girar essa espira. Posso girar de uma forma muito barata, de graça, que é utilizando energia potencial gravitacional. Por exemplo, queda d'água, tá? Ou eu posso, de uma outra forma, gerar vapor da água, tá? Aí eu estou falando em queimar um carvão, por exemplo, carvão natural, tá? Ou energia nuclear. Então, basicamente é isso. Bom, aqui, a frequência, porque a frequência ômega é a frequência angular, né? Que é dθ dt, que nesse caso particular é a velocidade de rotação, porque tem um movimento circular envolvido, né? Então, ômega é dθ dt. Por outro lado, ômega é frequência angular do movimento oscilatório. E a frequência angular está relacionada com frequência, simplesmente frequência, que é inverso do período, dessa maneira aqui, tá? E aqui essa frequência, ela é específica para a gente. No Brasil, isso aqui é 60 Hz. Hertz é 1 sobre segundo. Então, são 60 oscilações por segundo, tá? Ou seja, nossos olhos não conseguem captar essa vibração aí. Então, a corrente elétrica, ela é corrente alternada, né? Assim como a tensão alternada. O que acontece? Tem 60 oscilações no intervalo de 1 segundo. Eu falei 1 minuto, né? É 1 segundo. Hertz é 1 sobre segundo, tá? Isso é um padrão nacional, não é um padrão internacional, só para vocês terem uma ideia. Na Europa, essa frequência aqui não é de 60 Hz, é de 50 Hz, tá? Então, se você tiver um dispositivo que utiliza essa frequência, né, então tem que tomar esse cuidado, porque em certos países a frequência é diferente, tá? Bom, sobre a lei de Faraday, nesse formato, né, a Φ induzida é menos ddt do fluxo magnético, é basicamente isso, tá? Deixa eu ver aqui, derivada do cosseno. Derivada do cosseno é seno ou menos seno? Derivada do cosseno é menos seno. Derivada, certo, faltou. Faltou. Então, vamos lá. Eu não vou editar essa aula, tá? Então,
Sim, faltou eu colocar o sinal negativo ali, tá? Então, o meu resultado final tem sinal negativo, tá bom? Negativo não, vai ficar positivo porque já tinha um negativo, tá bom? Bom, então, basicamente isso. O que eu vou falar agora é que, conforme eu já tinha adiantado, eu tenho uma FEM induzida nessa bobina, que é um conjunto de espiras, tá? Que, por exemplo, vai gerar uma corrente elétrica. Agora, o que é uma FEM induzida? Eu tenho uma diferença de potencial. E a diferença de potencial, se a gente lembra bem, está relacionado com campo elétrico, né? Ou eu posso pensar numa outra coisa também, que é mais direto até. Eu tenho uma corrente aqui e, vamos supor, se eu tenho aqui um condutor, né, um condutor ômico, a gente viu que J, que a densidade de corrente, é diretamente proporcional ao campo elétrico. Tudo bem, esse é o caso do material ômico, que é diretamente proporcional. Mas, de certa maneira, a gente vê aí também a proporção entre a linearidade, né? A relação direta entre corrente e campo elétrico, tá? Ou, quando a gente fez ΔV, né, diferença de potencial, é igual a menos integral de E escalar dl, que é a definição do potencial, quando eu volto lá, né, o que era o potencial lá no começo da eletrostática. A diferença é que quando eu falei de diferença de potencial, lá na eletrostática, na primeira parte do curso, é que as cargas estavam em repouso. Eu só trazia carga, trazia carga para efeito de ver a variação de energia, mas o sistema era estático. Ou seja, alguém tinha que levar carga empurrando aos poucos. Agora não. Agora eu tenho corrente elétrica. Então, o tempo todo, a carga está em movimento. Tá? E aí, vai produzir um resultado que difere em relação ao que nós tínhamos lá no regime eletrostático. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma situação particular, porque precisaria uma ferramenta matemática, um desenvolvimento mais sofisticado para fazer um caso geral, mas um caso particular a gente consegue já entender e meio assim consegue generalizar, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui uma espira circular. Tá? Não tá cara muito de círculo, mas vamos supor. De um determinado raio, Rzinho. E aqui, na região onde está essa espira, eu tenho um campo magnético. Campo magnético entrando. B. E aí, o B vai ser dependente do tempo. Então, essa é uma situação que eu vou ter FEM induzida por causa da variação do fluxo magnético, mas a variação do fluxo magnético, nesse caso aqui, é por causa da variação do campo magnético e não porque, por exemplo, a área está aumentando. Tá? Então, é uma situação diferente aí, mas que vai produzir também a força eletromotriz induzida. Tá? Bom, então esse cara aqui é diferente de zero por causa o B é função do tempo. Tá? Então, a FEM vai ter uma FEM induzida. Bom, por outro lado, eu posso pensar, então isso aqui vai produzir, por exemplo, uma corrente elétrica diferente de zero. Tá? Bom, poderia pensar em termos de FEM e associar isso com diferença de potencial e lá com integral de E escalar dl. Tá? Mas, por outro lado, eu posso ver também
que J é proporcional à resistividade e, tudo bem, é particular esse caso, não é geral. Mas, de uma forma, corrente está relacionado com o campo elétrico. Então, se tem uma corrente, eu tenho uma fenha aqui na espira, significa que eu vou ter um campo elétrico associado a isso. Tá? Esse campo elétrico não existia antes de ter a variação do fluxo magnético, então, por conta disso, eu vou chamar de campo elétrico induzido. Tá? E, lembrando que o vetor corrente J, no movimento circular aqui, ele é tangencial, então o campo elétrico que eu imagino aqui, também induzido seja tangencial. Então, eu vou ter campo elétrico, por exemplo, dessa forma aqui. Tá? Claro, esse sentido do campo elétrico, né, o sentido é circular, se é no sentido anti-horário e horário, vai depender como o B de D está variando. Né? Se está diminuindo, está aumentando. Isso é fácil de ver, de novo, o sentido é fácil de olhar se a gente pensar na lei de Lenz. Tá? Uma coisa é o fluxo magnético estiver aumentando para dentro, então a natureza vai tentar criar o quê? Campo magnético para fora. E campo magnético para fora é sentido corrente no sentido anti-horário. Pela regra da mão direita, corrente aqui, o campo magnético vai saindo. Então, é uma situação, tá? Mas não importa. O sentido não importa. A direção é circular, tá? O tangente ao círculo. Bom, agora que tem um campo elétrico aqui, uma corrente passando, imagine circulando aqui uma carga de prova que é zero. Tá? Se tem uma corrente, posso pegar um elétron dessa corrente, por exemplo, e pintar de vermelho, ou nesse caso de azul, tá? E vamos analisar só esse cara, tudo bem? Como é pequenininho, não vai, esse cara tirando ou pondo, pintando de azul, não vai mudar nada, eu vou chamar de carga de prova, tá? E aí eu posso fazer a seguinte pergunta: qual é o trabalho realizado pelo campo elétrico para fazer esse elétron girar, dar uma volta completa? Claro, só está dando volta completa porque tem uma fém, ou porque tem um campo elétrico. Se não tivesse, nada anda. É um regime eletrostático. Tá? Então, ele vai dar uma volta completa e a pergunta é: qual é o trabalho da força força relacionado ao campo elétrico. Tá? Por um lado, eu posso olhar a carga e pensar da fé induzida como sendo uma bateria. Aí ele vai dar uma volta completa. Né? Em termos da bateria, qual é a energia fornecida pela bateria para dar uma volta completa? Porque o trabalho é energia em trânsito, energia fornecida pela bateria. Só que aqui não tem a bateria real, física. Tem uma fém, mas é a fém induzida. Tá? Qual que é? É a fém multiplicada pela carga, que é zero. Carga vezes a ΔV, né, o potencial, ou fém, tem unidade de energia. E, particularmente, ele é fornecido, essa energia é fornecida para a carga Q0, então eu chamo o trabalho. Por outro lado, esse cara aqui vai ser integral da força elétrica que essa carga Q0 sente, ele vai dar uma volta completa. Tá? Mas essa força é fechada, porque é uma volta completa, só que essa força é relacionada com quem? Com o campo elétrico e é dado por Q0E. Tá? Então,
que eu vou ter aqui? Q0 vezes a φ induzida é a integral de Q0, que é constante, sai da integral, campo elétrico escalar dl. Ou seja, eu tenho um resultado importante aqui, que disse que, deixa eu fazer aqui, Q0 φ é Q0 integral de E escalar dl. Q0 vai embora com Q0, porque não vai depender da carga de prova. Então, eu vou ter que a φ induzida está relacionado com um campo elétrico induzido. Por causa da simetria nesse problema aqui, né, pela nossa análise, o campo elétrico é circular. Tá? No regime eletrostático, integral fechado de E escalar dl dá zero. Tá? Mas não estamos no regime eletrostático. Então, vai ser diferente de zero. Essa integral de E escalar dl veio da integral do quê? Do trabalho. Ou seja, a integral de, na linguagem matemática, a integral de trajetória ou integral de linha, que a gente chama. Tá? Essa bolinha aqui é porque eu peguei um circuito fechado. Essa integral, do ponto de vista matemático, é a mesma coisa da integral que nós usamos na lei de Ampère, que é a integral fechada de B escalar dl, e nós percorremos uma espira amperiana, tá? E, na verdade, o que acontece é que, com um pouquinho de fé, talvez, né? Um pouquinho mais de matemática, um pouquinho mais de física, nós conseguimos concluir o seguinte: esse campo elétrico induzido vai existir independentemente da existência dessa espira. A única coisa que vai existir porque tem uma espira física é a corrente elétrica, tá? Mas se não tivesse uma corrente elétrica, não tivesse uma espira aqui, né, só o campo magnético, pelo fato do campo magnético estar variando com o tempo, né, aqui eu não estou nem falando do fluxo, né, mas estou falando da variação do campo magnético, a variação do campo magnético vai produzir um campo elétrico, ou vai induzir um campo elétrico, tá? Esse é um aspecto mais geral. Não preciso ter uma espira física aqui, tá? O simples fato de ter um campo magnético variando com o tempo vai me produzir um campo elétrico, de tal maneira que esse campo elétrico obedece, né, essa relação E escalar dl, se eu pego um caminho fechado, vai ser igual menos a variação do fluxo magnético ali, naquela região, tá? Existindo uma espira física ou não. Ou seja, retomando aqui, resumindo, né, como E é menos derivada temporal do fluxo, então, isso aqui, essa relação, essas duas, vai implicar aqui integral fechada de E escalar dl é menos ddt de B escalar dA. Tá? Quem que é essa superfície aqui? S. Aqui é um caminho. Então, eu tenho um caminho e o fluxo é a área delimitada por esse caminho aqui, que é essa área que eu estou achurando. Tá? Então, o fluxo nessa área delimitada pelo caminho, fluxo magnético, variação, né, na verdade, do fluxo magnético por causa do DDT, é igual à integral de linha do campo elétrico ao longo desse caminho aqui, E escalar dl. Tá? Mesmo que esse caminho não seja por uma espira física, tá? Pode ser uma espira amperiana. Desde que tenha uma certa simetria, eu imagino uma espira amperiana, e se eu fizer a integral de caminho, isso vai ser menos a variação do fluxo magnético, através dessa superfície delimitada pelo caminho C. Tá? Então,
tem que ficar bem claro o que significa essa integral aqui. Tá? Essa é a forma final da lei de Faraday, que entra como a quarta, né, equação de Maxwell. Porque eu tenho as leis de Gauss, né, da eletrostática e do magnetismo. Lei de Gauss da eletricidade e eletrostática foi a primeira das equações de Maxwell que nós trabalhamos. Depois eu falei da lei de Ampère, né? Deixa eu só colocar a lei de Ampère aqui. O que diz a lei de Ampère? Diz que integral é matematicamente a mesma estrutura de B escalar dl. Matematicamente igual. Que é μ0 vezes a corrente. Qual é a corrente? Corrente que passa nessa superfície limitada pela espira amperiana. Tá? É isso que eu tenho. Bom, só para colocar o carro na frente do boi, eu vou afirmar aqui, não na aula que vem, da semana que vem, daqui 2 semanas, mostrar que falta um termo aqui, da lei de Ampère. E colocando essa lei de Ampère, o pedaço que falta, há uma simetria grande entre essas duas leis, Faraday e Ampère, tá? E aqui foi a contribuição de Maxwell. Falarei sobre isso, sem ser na semana que vem, na outra semana, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Um exemplo utilizando isso aqui, tá? Essa equação, essa lei de Faraday. Tudo bem? Alguma dúvida, uma pergunta? Então, essa aqui é uma das equações de Maxwell. Essa outra aqui, também equação de Maxwell. Na verdade, a impressão que dá é o seguinte, né? Existem 4 leis, né? Gauss, Faraday, 2 de Gauss, uma de Faraday, um Ampère, um Maxwell. Só coloca esse pedacinho aqui e entra, fica com o nome, né? Mas, na verdade, ele trabalhou qualitativamente, né? Matematicamente, ou na formulação, ver as consistências dessas equações, então ele tem uma contribuição significativa aqui. Por isso que nós chamamos de o conjunto de tudo de equações de Maxwell. Tá? Embora, né, a contribuição do Maxwell, a mesma impressão que dá é esse pedacinho aqui. Então, vamos lá. Precisava ter apagado, mas é que eu vou usar espaço. Que é essa equação que eu vou utilizar. Então, um exemplo que está resolvido, um exercício que está resolvido nas notas de aula. Eu vou projetar aqui de novo para vocês, para facilitar aqui o entendimento da resolução. Esse problema aqui. Tá? Eu tenho aqui, problema 2, que é da aula 17. Eu tenho aqui um solenoide. Apesar dessa separação desses fios enrolados, né? O fio enrolado, desculpe, eu vou tomar como sendo um solenoide ideal. Ou seja, o fio está enrolado bem juntinho, apertadinho, de tal maneira que o campo magnético ali dentro do solenoide seja constante. E essa corrente, ela é uma corrente alternada, dada por amplitude, que é o Imax, vezes cosseno de ωt. Tá? E aí, a pergunta é para encontrar a magnitude do campo elétrico induzido. Tanto dentro do solenoide, como fora do solenoide. Tá? Aí tem que lembrar que o campo magnético existe, no caso do solenoide ideal, deixa eu só parar aqui,
No caso do solenoide ideal, o campo magnético só está no interior do solenoide. Então, deixa eu pegar aqui meu solenoide aqui de novo, né? Então, é um fio, eu vou enrolando aqui, né? Bem apertadinho. E, se for relativamente longo comparado com o comprimento L em relação ao raio, se eu tiver longe das bordas, né, das extremidades do solenoide, o campo magnético produzido só vai ser no interior do solenoide, só aqui dentro, e fora vai ser zero, e esse campo magnético vai ser uniforme, e se o solenoide está enrolado assim, né, nessa posição aqui, o campo magnético é horizontal, né, ou para cá, ou para lá, depende da orientação da corrente. Nesse caso aqui, a corrente é alternada, então o campo magnético oscila entre o mínimo e o máximo, tá? Ora ele aponta para cá, aí ele vai zerando, vira zero, ora aponta para o outro lado aqui. Então ele fica oscilando apontando para a direita e para a esquerda. E a intensidade vai variando também conforme a corrente vai oscilando. Tudo bem? Então eu tenho, com isso, o quê? Se eu pego imagino, né? Aí eu tenho que imaginar, é que não vai existir. Uma espira amperiana desse jeito aqui, tá? Não é real, não existe, esse fio que é minha espira aqui não existe. Mas se eu imaginar esse cara aqui, o que acontece? Se eu tiver uma espira de verdade, eu posso ter uma corrente elétrica induzida, tá? E aí, se eu, ao invés de olhar desse jeito, olhar desse jeito aqui, de frente ou de trás, é uma situação muito parecida com o que eu descrevi agora. Só que agora, explicitamente, eu estou falando que o campo magnético, como o campo magnético está variando com o tempo. Agora eu estou dando B de T para vocês, tá? Então, este problema aqui que eu vou resolver é exatamente a montagem da equação, achar a integral, o caminho, é exatamente igual, tá? Ou seja, imagino que o campo elétrico seja circular, por causa dessa simetria aí, tá? Então, eu tenho aqui, vou desenhar aqui o meu solenoide. Eu vou pegar um fio e enrolar. Corrente I vai ser I max cosseno de ômega t. E campo magnético vai ser horizontal. Sentido vai depender para onde está o sentido da corrente, porque oscila com cosseno de ômega t, né? Mas a direção eu sei, do B. E aí o problema pede para achar o campo elétrico induzido para duas situações. Numa distância R maior do que o raio do solenoide, tá? E esse raio de solenoide, esse solenoide é feito por N voltas cada volta eu vou chamar de espira, N espiras por unidade de comprimento. Tá? Então, se eu tiver Nzão voltas e comprimento L, Nzinho é Nzão dividido pelo L. Tudo bem? E aí a gente verificou também que, lá, usando, inclusive, lei de Ampère, nós vimos que o módulo desse campo magnético é μ0 e corrente, que nesse caso é I max cosseno de ômega t, vezes Nzinho, que é o número de espira por unidade de
comprimento. Então, esse é o campo magnético que eu tenho e vai variar com o tempo, porque a corrente está variando com o tempo, tá? Então, eu vou ter integral fechada de E escalar dl é igual menos ddt de B escalar dA. Variação do fluxo magnético. Primeiro, eu quero calcular esse campo elétrico induzido fora da bobina, tá? Então, meu R é maior do que esse raio. Eu vou fugir das bordas, né? Então, vou pegar aqui no miolo. Então, imagina aqui uma espira amperiana, uma espira imaginária, tá? Um raio Rzinho maior do que Rzão. Tá? Aí eu vou andar nesse cara aqui. Então, vou fazer integral de E escalar dl. Bom? Então, eu vou ter E escalar dl, o caminho é circular, o campo magnético, o campo elétrico é tangencial. Ao longo do caminho. Então, sendo tangencial é paralelo ao dl, que dl também é tangencial. Então, isso aqui fica E dl. Só que o módulo do campo elétrico induzido ao longo do caminho C, porque está a mesma distância R do centro, por causa da simetria, tem que ser constante. Então, sai da integral, vai ficar a integral fechada de dl é igual a menos ddt. E desse lado aqui, B escalar dl, tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é o seguinte, mas B é paralelo ao dA. Quem que é esse dA? É a área que é delimitada pela espira amperiana. Essa área também envesada, né? Estaria assim, não daria para ver direito, porque a área seria essa área aqui, tá meio, né? Dá para você ver um pouquinho. Essa área aqui. Só que o campo magnético só vai até o raio R para cima, ou seja, fora do solenoide, não tem campo magnético. Então, o fluxo magnético está limitado a essa área aqui. Tá? E qual que é essa área? Na hora de fazer a integral para achar a área total, é π Rzão ao quadrado. Tá? B é μ0, N, tudo isso é constante, né? N, o I é I max, vezes ddt de cosseno de ômega t. Tá? Então, aqui, é isso que eu acho que está errado, né? Também nas minhas notas, que é menos ômega seno de ômega t. Tá? Aí, para o outro lado, do lado direito eu já resolvi, do lado esquerdo, integral fechada de dl é somar cada passinho que eu dou aqui no círculo de raio Rzinho, que vai dar 2πr. Tá? Daqui o R vai embora com esse R. Então, o campo elétrico vai ser... deixa eu escrever aqui. μ0 μ0 n e max. R ao quadrado. N0 e max. Colocou ômega em algum lugar. Vou colocar aqui μ0 ômega. R ao quadrado. E vai oscilar como seno de ômega t. Dividido por 2 vezes Rzinho. Tá? E aí a amplitude é tudo que está multiplicando o seno ao cosseno, né? Que vai até de mais 1 a menos 1. Então, o restante aqui, a amplitude é isso que eu vou chamar de Emax, que é a amplitude. Tá? Então,
esse é o resultado, que é o campo elétrico induzido. Direção e sentido. Direção é circular. Sentido, se vem para cá, para lá, vai depender do tempo, porque ele oscila com seno de ômega t. Tá? Isso, campo elétrico cai com 1 sobre R, à medida que eu vou afastando aqui, né, do centro do eixo do solenoide, o campo cai com 1 sobre R. Aí o item B é calcular, achar o campo elétrico induzido dentro do solenoide. Tá? A ideia é igual. Tá feio aqui. Só que agora, meu R, na hora de usar R menor, essa integral, o lado esquerdo, o raciocínio é igual. O que muda o lado direito é que o fluxo magnético agora é através de uma superfície delimitada pela essa espira, e essa superfície tem um raio R menor do que R. Tá? Então, na hora de calcular o fluxo, a superfície, a área delimitada pela espira amperiana aqui, esse caminho C, vai ter raio R. Então, aqui vai ser R ao quadrado. Tá? E a corrente, o campo magnético, a intensidade é igual, μ0 e IN, e o I é I max cosseno de ômega t. É exatamente igual. Tá? Então, o que muda agora? Só esse R. Lado esquerdo integral é E2PR. Então, agora, um desses R cancela com outro R e vai ficar proporcional a R. Tá? Ou seja, se eu tiver no eixo do solenoide, o campo elétrico induzido é 0. Aí, linearmente, esse valor do Emax, né, do campo elétrico máximo, vai crescendo e vai chegar aqui na borda, que o R é igual a R. O campo elétrico induzido vai ter o valor máximo. E à medida que eu vou saindo, me distanciando do solenoide, o campo elétrico cai com 1 sobre R. Tá? Então, esse é o comportamento do campo elétrico induzido. E eu vou usar esse resultado aqui, né, que na verdade vocês vão usar esse resultado, para resolver um terceiro problema que está proposto aí para vocês. Tá? É basicamente fazer uma interpretação dentro ali dos dados do problema e associar com esse problema aqui. Tá? Bom, tem seus detalhes para guardar, mas é mais ou menos isso que vai acontecer. Tá? Eu tenho um campo elétrico magnético numa certa direção, que vai oscilar, delimitado por uma certa espira amperiana, né? Que espira amperiana delimita uma certa área, e aí eu quero saber o campo elétrico induzido. Tá? Bom, então a parte teórica, né? A parte de expositiva, melhor dizendo, é isso. Então, se não tiverem nenhum comentário geral, eu vou encerrando, então, a aula, que é a parte gravada, né, parte de expositiva, e o restante, na segunda parte, nós vamos trabalhar, né, ou melhor, vocês vão trabalhar com algumas questões. Tá tudo bem assim? Algum comentário geral? Tá, então vamos ficando por aqui, tá? Um abração, pessoal, e a gente vai para a parte 2.